A questão. Olá! Hoje nós vamos tratar das características dos direitos humanos. São 3 características básicas. São elas: universalização, indivisibilidade e participação. Vamos a cada uma delas. A característica universalização indica que os direitos humanos, apesar de serem universalizáveis, eles não são universais. Então, eles podem se universalizar, daí serem universalizáveis. Mas não sendo universais, eles não podem ser chamados de direitos eternos, imutáveis, cósmicos, nem religiosos. Sendo assim, eles não vêm do céu, não é uma coisa que vem de Deus. Se não vem de Deus, vem de quem? Valores históricos inventados pelos seres humanos. São os homens que inventaram isso. É claro que pelo fato de serem criados pelos homens, não quer dizer que eles não sejam importantes e que não tenham um lugar na sociedade. É claro que eles têm sim esse lugar e são muito necessários, pois a presença deles assegura a justiça em diversas situações em que, sem eles, ela não ocorreria, certamente. Então, trazendo a marca da humanidade, esses valores são valores que mudam constantemente, são reconstruídos o tempo todo. Uma outra característica deles é a indivisibilidade. Isso significa que os direitos humanos, conquistados nas 3 gerações, serem indivisíveis significa que cada um deles tem o seu lugar. E o fato de que um novo direito apareça numa geração posterior não torna o direito da geração passada ultrapassado. Então é isso que significa essa característica da indivisibilidade. Um direito, quando chega, não anula automaticamente o outro. Terceira característica é a participação. Através dessa característica, nós vamos ter a seguinte situação. A democratização da política interna dos países, ela facilita, ela possibilita e ela estimula a participação da sociedade civil no palco da política internacional. Então, aqui qual é a questão principal? É a de que é importante que os indivíduos participem politicamente, inclusive tendo acesso a esses organismos internacionais. Como é que isto pode se dar? Isto pode se dar à medida em que os países criam condições para isso. E a condição precípua que eles devem criar se refere ao desenvolvimento da democracia. Os estados, eles assumiram a obrigação de garantir o respeito aos direitos humanos dentro dos seus territórios. Quando eles falham nessa tarefa, quem é que deve fazer o trabalho? O indivíduo. Por isso que é preciso que haja democracia, porque a democracia facilita o acesso do indivíduo aos meios de buscar essa justiça e, inclusive, quando o próprio Estado dificultar o acesso a essas informações, a presença da democracia ajudará muito. Mas é claro que nós estamos falando que se o Estado dificulta, aí, quando o próprio Estado é sujeito de dificultação, aí a democracia tende a não existir. Mas o que nós estamos dizendo aqui é exatamente algo que deve abrir os ouvidos das pessoas. É preciso que se trabalhe
para que a democracia tenha cada vez mais espaço na sociedade. No caso da sociedade brasileira, este grito deve ser bem mais alto ainda, porque os nossos direitos estão sendo estrangulados, estuprados, estão sendo esgotados, anulados de todas as formas. E isto se deve, em grande parte, ao fato de que o Estado democrático brasileiro não é tão democrático assim. E as forças democráticas, as instituições que promovem a democracia no Brasil, por exemplo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles cada dia mais estão alinhados com os governantes. Quando eles se alinham com os governantes, eles não escutam mais o povo. E é importante que os próprios promotores públicos, juízes federais, etc., entendam que eles não são uma casta à parte, apesar de eles agirem assim, mas eles são empregados do povo. É para o povo e não para o governante que eles devem trabalhar. O trabalho deles com os governantes deve ocorrer quando estes trabalharem visando o bem do povo. Então, quando o indivíduo tem um direito violado, ele pode recorrer a esses organismos internacionais, quanto mais haja espaço democrático no país onde ele reside. E fazendo isso, ele poderá se defender, inclusive, do próprio Estado. Então, é importante a gente ver que a atuação dos defensores dos direitos humanos nas ditaduras que ocorreram, por exemplo, na América do Sul, eles ocorreram de maneira bastante intensa nesse período de ditadura, nos anos 60, 70, 80 e anteriores, depende do país. Então, no caso do Brasil, por exemplo, vai dos 60 aos 80, né? 64 é o começo. Pois bem, neste trabalho eram atendidas vítimas de detenção arbitrária, de tortura, de assassinato e de atos realizados por agentes do regime, ou seja, policiais em grande parte, agentes do regime, promotores, esse povo todo que trabalha para a justiça. Uma das criações que se fez para tornar esse trabalho mais efetivo foi a criação da Comissão Nacional da Verdade. A gente está falando do contexto do Brasil, da ditadura no Brasil. Essa comissão, ela tinha uma função bastante interessante e necessária. Mais do que interessante, era necessária, porque ela tinha que focar no resgate da memória histórica do país e no direito daqueles que desconheciam o paradeiro dos corpos de familiares que foram assassinados pela ditadura. Muita gente morreu, pessoas às vezes simplesmente eram pegas de suas casas e levados por corporações policiais, e essas pessoas sumiam, ninguém sabia o que ocorria com elas. E muitas delas ainda não se sabe. Essa Comissão da Verdade, ela tem essa função. Ela buscou acessar os organismos de defesa dos direitos humanos. Um desses organismos é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E através desse trabalho era exatamente isso que ela intentava: trazer à tona essas histórias que simplesmente pareciam não ter existido. Foi um trabalho lento, bem difícil, e teve seus avanços, mas não foi muito rápido. E no final das contas, se vocês quiserem assim, um resultado final, não foi muito bom. O resultado final não foi muito vantajoso, porque se analisou diversos processos, diversos documentos. Esses documentos tinham entrevistas de pessoas que viram alguma coisa sobre o paradeiro destes presos políticos, vamos chamar assim, e muitas lacunas não foram preenchidas, quer dizer, muitas perguntas não foram respondidas, não se sabe de fato
que fim levou muita gente. Nós vamos ter um dos principais pontos que atrapalhou isso aí, atrapalhou o que eu quero dizer assim, a Anistia Internacional, que é o principal ponto. É uma coisa necessária. Anistiar significa perdoar. Essa anistia foi feita no Brasil em 1979, e ela perdoava ela concedia o perdão para os dois lados, tanto os que torturavam quanto os que eram torturados. Vocês podem ficar meio, oxe, por que os que eram torturados precisavam de perdão? Porque quando eles eram torturados, o argumento que se dava é que eles eram marginais. Eles eram torturados porque eram marginais, etc. Claro que não eram. Pelo menos grande parte deles não eram. Eram pessoas lutando contra um regime corrupto. Mas aí a anistia terminou concedendo o perdão para os dois lados. E ao conceder esse perdão, praticamente meio que inviabilizou essa continuidade do trabalho. Para que buscar ainda saber quem matou, quem morreu, onde está o corpo, etc., quando já foram perdoados? Bom, o Brasil ele andou na contramão do que os outros países da América do Sul fizeram, porque esses outros foram atrás das pessoas que fizeram as arbitrariedades e fizeram a punição para essas pessoas. Julgaram e puniram esses militares responsáveis por violação dos direitos humanos durante a ditadura militar. Para finalizarmos o nosso assunto, vamos falar um pouquinho de democracia e direitos humanos. É o seguinte, a democracia ela é uma necessidade. Com a recuperação da ordem democrática, as atuações a favor dos direitos humanos civis se expandiram. Aí alguns exemplos. De acordo com os direitos humanos, alguém hoje pode expressar em rede social, em blog, em jornal, a sua opinião, inclusive contra um governante. Uma pessoa pode exigir da prefeitura da sua cidade remédios necessários para o tratamento de sua doença. A pessoa pode escolher livremente a profissão que quer exercer, a cidade onde mora, a religião e por aí vai. No percurso da construção, então, da justiça social, a gente pode realçar algumas conquistas. Por exemplo, se tornou possível a emissão da nossa opinião política. Isso eu estou falando de país democrático, né? No Brasil é meio complicado, por isso que eu fiz uma leve pausa, porque assim, pela lei é permitido, mas vocês sabem que não é muito fácil assim. Tem grupos aí que se souberam que se você expressou uma opinião de um determinado lado, você está correndo perigo. Mas o fato é que esses aí são grupos marginais, porque a lei mesmo não defende isso. A lei dá direito a que as pessoas possam expressar a sua opinião, inclusive contra governantes. Ela deu também direito ao acesso ao sufrágio universal. Ela melhorou o trabalho da emancipação feminina, não está perfeito, mas melhorou substancialmente. Permitiu a garantia dos direitos das minorias, negros, indígenas, homossexuais, deficientes físicos, etc. E criminalizou a tortura e a violência contra a mulher, dentre outras ações. Então a gente não pode dizer que não tem ocorrido nada. Todos os trabalhos que ocorrem nesse sentido, criminalizar atos de tortura, punir quem maltrata a mulher, negro, homossexual, tentar promover a igualdade de direitos, tudo isso faz parte dos direitos humanos. Então vamos fechar o assunto exatamente dizendo o que nós basicamente já sabemos, mas não atentamos muito quando falamos de direitos humanos. Os direitos humanos são realizados quando todo e qualquer tipo desses trabalhos ocorrem. Qualquer defesa de direitos da Terra, do planeta Terra, das minorias, gays, lésbicas, negros, deficientes físicos, velhos, etc. Toda vez que alguém estiver lutando pelo direito de algum desses grupos, nós estamos tendo a ação efetiva dos direitos humanos. Então percebam que os direitos humanos não são uma coisinha que só se dá naqueles casos quando se prende um malandro, um traficante, um maconheiro, e vai para o programa policial e simplesmente
aparece um advogado e tira o cara, e depois se diz, o direito humano, como se o direito humano só se aplicasse naquilo. Ele se aplica num monte de coisas, e acho que esse texto fecha agora. Tendo dito, eu imagino que o suficiente em relação a isso. Qualquer coisa a gente pode pesquisar em outras fontes, mas via de regra é isso. Ele é bastante amplo. Bom, fechamos o assunto e até a próxima aula. A questão.